Você não precisa ter o melhor cenário para construir a sua história. Você precisa lutar pela sua história para ter o melhor cenário para a sua vida. A vida é hoje. Você precisa lutar pelos seus sonhos agora. Hoje, eu tenho total certeza que a maioria das pessoas não consegue prosperar por medo. O medo paralisa qualquer oportunidade de mudança de vida. Elas desejam um sucesso, mas temem o preço a ser pago por ele. A vida de quem decide prosperar diante de um deserto de oportunidades é difícil e solitária. Mas aqueles que aprendem a fazer isso têm suas vidas totalmente transformadas. Quando eu era criança, uma história me chamou muito a atenção, e de certa forma, é dessa história que eu lembrava sempre que as coisas ficavam realmente difíceis. É a história da árvore do Teneré, uma solitária acácia no deserto do Saara. Essa era a única árvore sobrevivente em um raio de mais de 200 quilômetros. Ela era não apenas uma árvore sobrevivente, mas ela também florescia naquele deserto e servia de sombra para diversas caravanas que passavam. A sua sobrevivência era algo que surpreendia a todos. Afinal, o que acontecia com aquela árvore era algo improvável. Aqui é onde eu vivi com a Flávia, né? Assim que a gente casou, tipo, um tempo com a minha mãe, depois a gente veio morar aqui. E aqui eu morei por um bom tempo, os 2 primeiros anos da minha faculdade, mais ou menos. Morei aqui. Foi então que na década de 30, um grupo de soldados foi designado para cavar um poço ao lado da árvore. E naquele dia, descobriram que as suas raízes tinham 35 metros de profundidade. Ou seja, ela ainda sobrevivia, pois havia dado um jeito de superar a sua natureza comum e buscar energia para sobreviver em solos profundos. É possível florescer em meio a um deserto de oportunidades, em meio a uma vida de inúmeros obstáculos, em meio a uma vida suportando o deboche de quem duvida dos seus sonhos. Mas entenda que a vida de quem precisa florescer no deserto não deve ser encarada com superficialidade. Você não pode empregar o mesmo esforço de alguém que cresceu em terra fértil. Não pode ir com calma, não pode dar tempo ao tempo, ou do contrário, morrerá tentando sobreviver e levará contigo todas as pessoas que precisavam da sua sombra para também crescer e poder descansar. Meu nome é Miriam Silva dos Anjos Souza. Sou mãe da Rosemary. Não tinha nenhuma, né? Porque são 7 irmãos. 6 irmãos, no caso. Desde quando que uma pessoa pobre com 7 filhos vai ter alguma condições? Não tem. Não tem. Nem todo mundo. E as pessoas que têm condições não têm 7 filhos. É os que não têm mesmo. Tipo eu. Não apoiou ela, não apoiou nenhum. A nada. A nada. Não tava nem aí, né? Tava nem aí. Imagina. Então, naquela época, como separou, separados, vai cair, vai, sei lá pra onde é que vai, atrás de namorado. Não tava nem aí pra filho, se estudou, se não estudou, não vai. Nada, não envolve com isso. Ainda mais filho que ficou com a mãe. Não vai. Tá nem aí. Nem os que ficaram com ele também. Ele não dava pensão. Eu tinha que se virar sozinha. E ainda ajudava os que ficou com ele, porque eu sei que o pai que ele era, ele não ia cuidar dos filhos. Eu dava roupa para os outros, calçado, que é coisa que ele não fazia. Comida até ele dava. Agora, roupa e calçado, como era eu que fazia tudo isso, quando estava junto. Então, eu continuei naquilo. Eu tinha que me virar nos 30 para dar roupa e calçado para os outros que estavam com ele. Roupa de cama, essas coisas, toalha, tudo. Aí depois, quando ela foi estudar, eu não tinha apoio dele, nada. Nada. Lá na escola comigo mesmo, eu tinha que, como ela morava comigo, eu tinha que levantar 4 horas da manhã e levar ela o dia dela da aldeia, ela tirava leite, que era o dia dela, eu tinha que levar ela de bicicleta até um pedaço, porque era muito escuro, o Monte Alegre era muito ruim na época, para ela não ir sozinha, uma adolescente, né? Eu tinha que levar ela um pedaço para depois eu ir trabalhar. Cada um com uma bicicleta. Porque era 5 horas da manhã, não tinha como ela ir sozinha. E eu não tinha carro. A gente ia de bicicleta. Não tem desculpa, não. Eu acho que não tem desculpa para nada nessa vida.
Quando a gente quer, a gente vai. Pra nada. A desculpa é porque a pessoa não quer. Aí ela fala, inventa desculpa. Mas não existe. Quando você quer, você passa dos limites. Não tem desculpa. Ah, porque isso, porque aquilo. Não tem. É só querer. Você ter dinheiro, você ter vontade, só isso. Eu não achei que não foi muita surpresa, não, porque eu sabia que ela ia passar. Estudou, eu sabia que ia passar. E passava em qualquer concurso que ela chegasse a fazer, ela ia passar. Como eu já falei na escola agrícola. Você tem que passar, você se vira. Então ali ela já tirou uma lição, que ela tem que se virar. Em tudo. Eu acho que aquela palavra que eu falei da prova, ela disse, ai mãe, e se eu não passar? Não sei. Estuda, se vira. Acho que aquilo ali ela pensou para a vida, para até agora, né? Vou ter que me virar. Me viram. Então, é o que ela sabe até falar com os outros. Se vira, dê teus pulos, não é assim que ela fala? Então, é o que ela ouviu. E aí, no meio daquela confusão toda e tal, a minha mãe falou, olha, o negócio é o seguinte, você vai dar A minha mãe, né, acho que recebeu... Na época eu lembro que ela trabalhava de doméstica numa casa, e o filho da patroa estudava no Colégio Agrícola de Camboriú, que era um colégio de aplicação da UFSC, um colégio que pertencia à Universidade Federal de Santa Catarina, então era um colégio excelente, mas não tinha na época cota nem nada, então para entrar lá, você tinha que simplesmente passar numa prova. E não tinha cota para aluno de escola pública, cota para negro, cota para nada. Era simplesmente realmente ter a nota de prova e tal. E aí eu vi, tá, mas o menino estudava onde? Aí minha mãe falou, não, ele estudava no colégio tal. Eu falei, poxa, mas é um colégio particular, ele estudou a vida inteira em escola particular. Aí ele fez essa prova, passou na prova, então como é que eu vou passar, né? E se eu não conseguir? Eu disse pra minha mãe. E aí ela... A minha mãe, por não ter estudado muito também, ela não tinha noção de grau de dificuldade de prova nenhuma. Para ela era algo tranquilo. É só estudar, você não estuda? Estuda. E aí eu me vi super pressionada. Ela, né, me ameaçou, na verdade. Ela falou que se eu não passasse na prova, eu iria morar com o meu pai. Porque ela não teria condições de me dar sustento, de me dar mais nada, né? Eu já tinha 14 anos. Ela falou, você não tá conseguindo emprego de verdade, né? Até você fazer 18, ninguém vai dar emprego mesmo. Você só esses bicos, você não vai ter condições de ter o que comer se você não entrar no colégio, né? E além disso, você fica aí brigando com seus irmãos e tal, aquela rola toda. E ela falou, você tem que passar, é passar ou passar. E aí eu me vi apavorado, assim, com isso, né? Era a minha primeira prova na vida. E era realmente um vestibular. E eu entendia, de imediato eu fui olhar meus concorrentes. E eu entendi que todos eles viriam de escola particular e que eu não estava disputando com pessoas como eu. Eu lembro bem que na escola em que eu estava, muita gente foi fazer a prova do colégio agrícola, todo mundo fazia, né? Tipo, era uma conquista pro adolescente passar lá naquele colégio. Todos os colégios, tanto os particulares quanto as escolas públicas, todo mundo que conseguia entrar na escola agrícola era considerado inteligente, uma pessoa que, nossa, consegue passar na prova. E aí eu lembro que todos os meus colegas, tanto da outra escola quanto da escola que eu tinha me mudado, muita gente fez, assim, muita gente mesmo, quase que a turma inteira. E, no entanto, de todos os meus amigos dos dois colégios, eu só tive um de um colégio, uma amiga, e outro do outro colégio, um de cada só, e eu. Então, assim, de mais, sei lá, 40, 50 pessoas que fez a prova, a gente foi só nós três. Mas, obviamente, eu entendi o grau de dificuldade da prova, entendi os meus concorrentes e tracei um plano, né? Comecei a traçar um plano para performar naquela prova, entender o que de alguma forma eu não tinha abordado ainda no meu ensino por ser mais fraco, em que seria mais fraco. Comecei a rastrear o que os meus concorrentes estudavam na escola particular, porque até então isso não era importante para mim, mas a partir do momento que eu vi que eu ia disputar com eles, eu comecei a buscar os livros na biblioteca pública que eles usavam para estudar na escola, lá mesmo já na 8ª série eu fiz isso. E aí eu consegui, né? Eu consegui passar no colégio agrícola, eram 90 vagas, né? Eu lembro que eu fiquei em 26º na prova. E
E eu lembro emblematicamente da prova porque não era só uma prova objetiva, tinha também uma redação. E eu tinha 14 anos, a redação era para você fazer uma carta, então o objetivo da redação era ver a questão, não só a prova objetiva, mas a redação ela serve muito para ver a oratória, o vocabulário do aluno, ver o quanto o aluno é maduro para estar no colégio também, né? E aí era para fazer uma carta. Podia fazer uma carta para qualquer pessoa, parente, enfim, para a pessoa que quisesse. E aí, eu me emociono um pouco lembrando disso, porque a carta eu fiz para o meu amigo, né? E eu fiz uma carta para Jesus. E que era o meu amigo, né? Até então, o meu melhor amigo. Na carta, na carta eu contava para Jesus, eu fiz a carta como se fosse meu futuro. Então eu contava para Jesus como estava a minha vida estudando ali, como se eu já tivesse passado na prova. Foi assim que eu fiz a carta. E aí eu contava para ele que eu tinha conseguido passar e como que estava minha rotina ali, quais eram os meus planos de futuro, que finalmente eu tinha conseguido uma forma de não ser como os meus pais, de ser um pouco mais do que eles conseguiam ser, né? Enfim, e aí ele me ouviu. Eu consegui. Então, a primeira vez que eu entrei por aquela porta ali, vim até aqui e fiz a inscrição para fazer a prova. E só depois, realmente eu fui naquela escada, subi lá pela primeira vez, fiz minha prova, minha redação, e um mês depois eu soube que eu estava aprovado e teria a oportunidade de estudar aqui. Isso mudou completamente a história da minha vida em termos de oportunidade. Com certeza, se eu não tivesse passado por aqui, com a bagagem que eu tive, a questão do nível, né, de escolaridade que me proporcionou esse ambiente, maturidade também, eu não teria jamais alcançado o que eu consegui alcançar através dos estudos. Então aqui é o início de tudo mesmo. Porque aqui você não tem muito tempo, né, para ficar pensando em muita coisa. Você estuda, trabalha de forma muito intensa. E o quanto você é exigido aqui é muito acima da média, né? Muito acima do que normalmente as outras escolas cobram. Que são o melhor colégio da região, né? Isso melhor que os particulares, melhor que todos, então. Porque ela não teve essa ajuda. Ela não teve curso, ela não teve nada. Então ela está fazendo os outros, dando curso para os outros. Por quê? Porque ela sabe a dificuldade que ela passou, né? Ela sabe a dificuldade que ela passou, e ela passou mesmo porque Deus é maior. Senão não tinha passado mesmo, porque a dificuldade era muito grande. Financeira, em tudo. Então agora, essas pessoas que ela dá aula, só não passa se não quer. Só não passa se não quer. Porque se ela passou sem curso, as pessoas não passam esse concurso, pelo amor de Deus, né? Hoje tem a faca e o queijo na mão, coisa que ela não tinha. Nem a gente não entendia nada disso, via ela estudando, mas também não sabia, não entendia. De dormir debruçada no livro. Ela não tinha ninguém para orientar ela para ela passar em concurso nenhum. É tudo dela mesmo. Então essas pessoas devem passar e passar ligeirinho. Sem desculpa. Porque se ela passou sem ninguém ensinar, os outros também podem passar. Mentiram para você. O mercado alimenta o imaginário de muitas pessoas ao vender a ilusão de que o universo dos concursos é para todos, que basta dar tempo ao tempo, que uma hora você passa. Eles te conduzem a passar horas assistindo aulas, fazendo resumos, mapas mentais, revisões, sem saber quando a aprovação vai acontecer. Eles compartilham fórmulas, mas não te falaram sobre o verdadeiro processo necessário para que a aprovação seja conquistada. E quantas vezes você fica aí se sentindo incompetente? Como todo mundo tem resultados, menos eu, onde será que eu estou errando? Por que eu não consigo passar no meu concurso?
Será que uma hora vai dar certo de verdade? A verdade é indigesta. É preciso entender que há um preço a ser pago para conquistar a sua vaga sem perder tempo. E acredite, ele não sai barato. É preciso se tornar independente, estratégico e autodidata. É possível passar com pouco tempo. É possível sim, com poucos recursos financeiros, conquistar o cargo que você sempre sonhou. Mas se você quer cruzar a linha de chegada mais rápido que a maioria, vai precisar ter estratégia para essa maratona. Por isso, eu quero convidar você para um evento gratuito, online e ao vivo. Chegou a hora de ter um conteúdo de verdade sobre como profissionalizar a sua preparação e conquistar a sua aprovação sem perder tempo. É hora de aprender como alcançar alta performance com técnica, estratégia e rapidez na tomada de decisão. Você não precisa ser como a maioria que coleciona reprovações até um dia dar certo. É hora do improvável se tornar real. É hora do improvável acontecer também na sua vida. É hora de abrir a caixa preta do concurso público para quem quer jogar em alto nível. As pessoas costumam repetir a ideia de que não existe fórmula mágica para alcançar a aprovação. E eu concordo com isso. Mas o fato de não existir uma fórmula mágica não significa que não existam estratégias mais inteligentes para alcançar a aprovação. O concurso público não é uma loteria. Não é sobre ter disciplina e ir errando e acertando. Na verdade, esse é um jogo de estratégia. E quando eu comecei, logo percebi que eu precisaria estudar uma maneira de não me tornar mais uma na fila esperando pela aprovação. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suelen, sou da turma do batismo. Eu conheci a Rose pelo YouTube. Um dos primeiros vídeos que eu vi foi aquele vídeo da história da vida dela. Eu me identifiquei muito, estava passando por um momento parecido de vida e passei a me questionar se ela conseguiu, eu também consigo. E aí comecei a acompanhar ela pelo Instagram, em seguida ela lançou o primeiro curso dela e eu confesso que eu não botei muita fé. Eu falei assim, é só mais uma pessoa querendo entrar para esse mundo de concurso. Eu já estava cansada daquilo já, de todo mundo querendo vender. E eu acabei não entrando nas primeiras turmas. Foi quando, no meio do ano, ela lançou uma série de lives, falava muito de periodização, e aí ela lançou uma live grátis de periodização. Eu printei toda a live, anotei tudo que eu podia, que eu conseguia naquela uma hora que ela tentou falar sobre periodização, e eu consegui aplicar naquele conteúdo gratuito. Até ali eu estava totalmente perdida. Fazia inscrição de todos os concursos, queria estudar para todos os concursos que apareciam, não tinha noção do que era foco, né? Com aquela aula e alguns outros ensinamentos, eu comecei a estudar especificamente para PF, e depois daquela aula eu consegui bater o edital. Não com tanta eficiência, mas consegui bater o edital, então eu já estava só com conteúdo gratuito, eu já estava um passo à frente da grande maioria das pessoas que nem chegavam a bater o edital. Tava muito cansada já de bater cabeça, tava perdida nos estudos, não tava rendendo mais. Veio na minha cabeça, ou eu dou um jeito agora, ou eu vou ficar parada e não vou conseguir. Nessa época eu tava desempregada. Cara, eu só apostei. Peguei o cartão de crédito. Logo de cara já foi um choque. O curso foram 4 semanas intensas. A recepção na plataforma, como é organizado, a forma como ela libera de muito conteúdo, onde a gente tinha que se concentrar, assistir as aulas e já começar a aplicar. Eu confesso que se não fosse por ela, eu teria desistido, assim. Se não tivesse entrado, eu teria desistido, porque eu teria surtado com a quantidade de conteúdo que a gente tinha que estudar. Passei dentro das vagas para a Polícia Militar do Paraná e eu acabei de receber a notícia. Eu fui aprovada na Guarda Civil aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tô muito feliz, tô aliviada. Eu sei que não é o meu objetivo final, mas para quem há um ano atrás estava desempregada sem saber qual caminho seguir, já é um grande avanço ter entrado nessas duas provas. São 2 grandes oportunidades de crescimento pessoal. É uma das coisas que eu mais gosto do batismo, assim, é a forma como a gente aprende, que só depende da gente, sabe? A Rose, ela dá ferramentas tanto de leitura, de organização. Uma das coisas muito importantes que aconteceram lá dentro foi a questão da organização da dieta, que me ajudou muito. Eu sou uma pessoa que não tinha tanto foco para dieta, não dava tanta importância para isso. E aliado com a ansiedade de estudo para concurso, eu ia deixando para depois. E a gente tem todo um acompanhamento, essa questão de exames, na questão de exercício, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar. Nós também temos as aulas com a consultora financeira, que foi uma pessoa que também me ajudou a organizar minha vida financeira estava uma bagunça. E depois do batismo hoje eu posso dizer que minha vida entrou no eixo, assim,
Então, quem tá dentro do batismo e quem entra no OQF não é só uma mentoria. Quando as pessoas me perguntam o que é o OQF pra você, fica difícil explicar, porque graças a Deus ela apareceu na minha vida, e graças a Deus eu entrei no batismo. E hoje eu posso comemorar algumas vitórias. Muito obrigada, Rose. A gente teve já a oportunidade de se conhecer, tanto você quanto a Flávia. E vocês não têm ideia do quanto vocês mudaram a minha vida. Do quanto a aposta que vocês fizeram na gente foi boa, sabe? Pra mim, pra desenvolver tanto profissional quanto pessoal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. E quando eu vi meu nome pela primeira vez num diário oficial, assim, eu lembrava das nossas conversas de antes, eu lembrava de tudo isso. E eu sou muito grata, assim, todos os dias o nome de vocês e de todos os membros do batismo e do OQF estão nas minhas orações. Eu sou muito grata por pertencer a isso. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje. Eu teria desistido. Muito obrigada. Hoje, conversando com inúmeros aprovados, tendo centenas de alunos aprovados, eu cheguei à conclusão de que existem 3 tipos de concurseiros. Primeiro, existe um concurseiro de profissão, aquele que pula de concurso em concurso insatisfeito com o último termo de posse que assinou, porque na realidade ele só fez aquele concurso como um trampolim para algo melhor, já que quando ele começou a estudar ainda não tinha confiança na própria capacidade para tentar algo grande. Esse cara passa a vida inteira fazendo concurso. Sua esposa e filhos já se acostumaram com a sua ausência. Afinal, seu hobby de estudar para o próximo concurso e construir o seu aprendizado através de erros e acertos. O mundo para ele gira em torno de longo prazo. Ele passa mais da metade da vida esperando um dia alcançar o concurso dos sonhos. Existe também o segundo perfil, que é talvez o seu perfil nesse momento, o concurseiro perdido. Todo mundo diz para ele que é possível melhorar de vida através de concurso público, mas ninguém explica com clareza como fazer isso de forma estratégica e sem perder tempo. Uma pessoa comum que trabalha, que precisa dar atenção à família, que muitas vezes cresceu sem uma base escolar de qualidade, que tem inúmeras dificuldades de aprendizado e até transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, TDA, TDAH. Essas pessoas conhecem o mundo dos concursos e se veem completamente perdidas em meio a concursos, métodos, pessoas que já passaram dizendo: faça como eu fiz que vai dar certo. Bom, se você está começando nesse mundo dos concursos, talvez você realmente acredite que basta fazer o mesmo que algum aprovado já fez, que tudo dará certo. Agora, se você já está vivendo essa vida de concurseiro há algum tempo, você sabe que as coisas não são bem assim. Você tenta repetir os passos de alguém e percebe que a sua vida não se encaixa na rotina recomendada. E é aí que você insiste, coleciona reprovações, gasta seu tempo, seu dinheiro e acaba desistindo de tudo isso. Há também o terceiro perfil, um perfil formado por pessoas comuns que decidiram desenvolver habilidades para se tornar alguém acima da média. Esse cara eu chamo de concurseiro com mentalidade direcionada para resultados. O cérebro desse cara funciona de forma totalmente diferente da maioria. Ele até sente um frio na barriga quando escuta a opinião de senso comum sobre as dificuldades do concurso que ele deseja. Mas ele foca em aprender o que precisa ser feito para vencer. Ele não é o cara mais disciplinado da turma, ele não é o mais inteligente. Ele possui inúmeras dificuldades de aprendizado. Por vezes estudou em escola pública, por vezes não tem tempo, dinheiro ou condições perfeitas para começar. Mas ele foca na recompensa. Seu cérebro entra em um processo de liberação de neurotransmissores que favorecem o aprendizado, a retenção do conteúdo e a disciplina na execução do que precisa ser feito. A dopamina o prende completamente no processo. E ele não vai parar de buscar formas e estratégias para vencer qualquer obstáculo que surgir. Para ele, a vitória é uma consequência, não sorte. O que você não sabe é que para se tornar um concurseiro acima da média, aquele tipo de pessoa que a galera olha e fala: como assim ele conseguiu isso tão rápido? Como assim ele deu certo na vida? Justo ele que não tinha nada? Bom, o que muita gente não sabe é que para construir uma mentalidade direcionada para resultados, para que o seu cérebro passe a funcionar de forma diferente da maioria, você precisa desenvolver apenas 3 pilares que vão ser a base para você alcançar tudo o que pessoas comuns consideram algo improvável: técnica, estratégia e rapidez na tomada de decisão. Isso
vai mudar seu jogo. Eu sou bem menos inteligente do que as pessoas acham que eu sou. Eu não sou tão esperta, eu não tenho sorte. A capacidade intelectual não é o maior atributo dos aprovados, acredite em mim. O maior diferencial é ter a sua caixa de ferramentas, as técnicas, e aprender a ser estratégico para superar a concorrência, ainda que ela tenha mais tempo e mais dinheiro que você. E o principal, aprender a ser rápido na tomada de decisão. É assim que você faz o improvável acontecer na sua vida. Bom, meu nome é Flávia, eu tenho 29 anos, sou esposa da Rose há quase 13 anos. A gente se conheceu no colégio agrícola, eu tinha 16 anos, a Rose tinha 17. Na época que eu conheci a Rose, ela era bem conhecida ali entre as pessoas de todos os cursos. Ela tinha uma fama meio que de brigona, assim, na época, sabe? E eu tinha medo dela. Assim, como eu não tinha não conversado com ela, assim, eu lembro que eu tinha medo dela, assim, porque ela tinha meio fama de brigar e tal, então eu não chegava muito perto, assim. Eu sou Samuel Ferreira, né? Conheço a Rose desde a época que ela fazia extra, né? Sou muito amigo dela. Quando tu conhece a Rose, tipo, parece que ela é meio brigona, meio cara fechada, tá ligado? Daí tu vai conversando com ela aos pouquinhos ali, e daí ela vai revelando que, tipo, pô, ela é super gente boa. Mas no começo parece meio, tu fica com o pé atrás, assim, será que ela vai me bater? Tu começou a trabalhar lá primeiro, né? Sim. A gente conhecia a Miriam, e depois tu começou a fazer extra lá, e depois a Rose começou a fazer extra em outro lugar. E ela parecia bem fechada, né? A Rose não, tipo, ela fica na dela, e ela vai se revelando aos pouquinhos, assim, né? E depois que ela se mostra assim, a Rose é super gente boa pra caramba, né? Tipo, super engraçada, dá pra conversar de boa. A Rose sempre foi uma pessoa muito discreta. Ela sempre foi uma pessoa reservada. O foco dela, na verdade, não era nem fazer amizade ali dentro, né? Era focar no estudo. A Rose não é arrogante. A Rose tem um jeito que poucas pessoas sabem lidar. Mas é o jeitinho dela. É o jeito aquariano dela e ela não vai mudar. Ou as pessoas aprendem a conviver, ou as pessoas não vão saber lidar e vão achar que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa arrogante, e ela não é, porque o coração dela vale ouro. Ah, meu Deus. Vale ouro. Bom, eu e a Rose, a gente se conheceu no colégio e eu tava passando por umas dificuldades na família. E aí, assim, sempre passei problemas, né, emocionais e tal, porque minha mãe também não tinha muito preparo emocional pra aguentar muitas coisas que ela passou e acabou transferindo pra mim. Então, na época que eu e a Rose a gente casou, foi um episódio em específico, né, que eu falei pra minha mãe assim, mãe, já que você não quer me bancar, porque eu tava trabalhando já, tava morando com a minha mãe, trabalhando, tendo já um dinheirinho pra poder ajudar, mas na época minha mãe, de certo, achou assim que a gente ia ficar nas costas dela. Minha mãe sempre aceitou o nosso casamento, nossa união, então nunca foi por causa de ser gay, então foi porque a Rose era pobre, então essa dificuldade de aceitar o nosso relacionamento foi porque a Rose era pobre, né, da favela ali, da nossa cidade, onde era a parte mais humilde da cidade. Nesse processo, obviamente todo mundo ficou sabendo, as pessoas julgavam muito, mas eu sempre soube que, como eu disse, não julgavam porque a gente era gay. Era por conta da minha condição financeira e a condição financeira da Flávia, que era melhor que a minha. Obviamente muito melhor, né? Ela morava no centro de Balneário, morava num bairro de periferia. E imediatamente quando a gente ficou junto, a mãe da Flávia foi comunicada pela escola. Porque se tratava de uma pessoa que era da periferia e era pobre e ainda era mulher que ela estava se envolvendo, né? Meninas, a gente era menina na época. E aí, obviamente, eu sofri preconceito também da família da Flávia, mas eu não julgo esse preconceito. Por quê? Porque ninguém vai querer para uma filha esse destino, né? Eu não tô nem falando do fato de ser gay. Eu tô falando de estar com uma pessoa que não tem visivelmente condição de ser alguém na vida. Estar com uma pessoa que é improvável que aconteça
alguma coisa de bom ali. Então eu entendo que ela não estava errada, ela estava numa posição de proteger, né? Tipo, tinha coisa melhor pra Flávia do que eu, visivelmente tinha. Ela não sabia do meu caráter, ela não sabia das minhas ambições, ela não sabia do quão determinada eu estava a não ser aquilo que ela estava vendo, né? Que seria transitório. Ela não sabia nada disso a meu respeito e ela não era obrigada a saber. Então eu entendo, eu tenho entendimento e eu a perdoo como sogra, né? Por ter agido dessa forma comigo, porque realmente é um papel de proteção. Eu acho que não tenho que esperar, né? É a postura correta de uma mãe querer o melhor para a filha e eu não era a melhor opção, pelo menos visivelmente não, que era o que ela podia ver. E aí, o que aconteceu? Na época, minha mãe estava com dificuldade financeira, não conseguiu falar para mim, ó, minha filha, me ajuda aí e tal, essas coisas que, né, a gente esperava que uma mãe fizesse, mas tudo bem, não aconteceu. E aí ela passou um período fora, quando voltou eu falei, ó, mãe, já que você não quer me bancar, né, que eu tô me virando, então também não manda na minha vida. Só que ela não aceitou isso de uma forma natural e na época ela tentou me empurrar pro quarto, aí eu empurrei ela, falando que eu não queria ficar enfiada no quarto, né. E aí a minha irmã veio achando que eu tava batendo na mãe, acabou que não era isso que estava acontecendo. E aí a minha irmã me bateu, minha mãe ficou vendo e o meu cunhado também me bateu. E esse foi o dia que eu saí de casa, correndo na hora que deu, né, que o meu cunhado deu um soco na minha cabeça, aí eu saí de casa, correndo mesmo. Foi onde eu consegui passar a mão no celular e sair correndo. E aí eu liguei pra Rose e falei, amor, aconteceu isso. Ela falou, vem pra casa. Vem pra casa, e foi assim que a Rose e eu casamos. Foi dessa maneira. E aí, de um dia que eu tava na minha casa, tendo meu quarto, as minhas coisas, no dia seguinte eu já tava na casa da mãe da Rose, onde a gente morava num cômodo só, bem pequenininha, e eu fui pra lá morar com elas, onde tinha a cama de casal da mãe da Rose com a irmã mais nova da Rose, né, a Bruna, e a gente dormia no pé da cama então era um colchãozinho no chão, e era ali que a gente casou, foi assim que a gente casou. Então ter casado, né? Como é que foi casar tão cedo? Obviamente não estava nos meus planos casar, não estava nos meus planos nem namorar, né? Mas aí a coisa foi acontecendo e o casamento em si não era um plano nosso. Eu tinha acabado de passar na faculdade, então quando eu passei no vestibular eu estava muito feliz de ter passado no vestibular. A gente já estava até uma relação um pouco melhor com a mãe da Flávia, estava começando a aceitar o processo e tal, mas aí ela separou, né, e despirocou um pouco lá e brigou com a Flávia, e nessa briga delas ela expulsou a Flávia de casa de uma maneira violenta. E aí eu me vi naquela condição, né? A Flávia foi expulsa de casa de forma violenta, tinha batido nela, cunhado, enfim, aquelas coisas que eu cresci vendo. Mais uma vez tinha acontecido diante dos meus olhos, não o ato em si, mas aquela situação estava de novo diante dos meus olhos. E aí, obviamente, eu não ia desonrar a minha palavra, o meu compromisso, só porque as coisas ficaram difíceis. E aí eu olhei pra minha mãe, quando a Flávia me ligou e comunicou que aquilo tinha acontecido, e olhei pra minha mãe e falei, e agora? Porque eu tava morando no pé da cama da minha mãe, num colchão, eu não tinha nada pra oferecer pra Flávia. Minha mãe sabia disso, mas minha mãe também sabia que eu não ia deixá-la sozinha. Daí quando eu olhei pra minha mãe e falei, e agora? Você sabe, né? Eu disse assim. E esse você sabe, a minha mãe sabia que eu não ia abandonar de jeito nenhum. E a minha mãe disse, então traz. Ela me respondeu somente isso. Onde come um, come dois. E aí eu fui buscar a Flávia com a bicicleta emprestada do meu irmão, porque eu não tinha nem uma bicicleta. E claro, como sorte é sempre o nosso ponto forte, né? Choveu no dia, a gente chegou toda molhada, tarde da noite, a Flávia estava machucada, tentei ir na delegacia registrar queixa,
no dia, enfim. E assim foi o nosso casamento. Foi assim que começou, não foi de uma forma romântica, como as pessoas acham. Foi um ato de palavra. Eu considero isso. E eu mantive a minha palavra, porque, como eu disse, a coisa que mais me ira em toda a minha vida é a falta de palavra. E na época, obviamente eu já gostava muito da Flávia, a gente estava apaixonada, mas amor é decisão. E eu decidi amá-la no momento em que ela precisou de mim, né? E aí sim, aí eu tinha decidido. Porque eu tinha só 18, 19 anos e eu não sabia o que era amor. Obviamente não, ainda. Eu estava apaixonado, né? Descobri o que é amor quando eu decidi amá-la e a gente decidiu. Eu decidi dividir com ela o meu colchão no chão, no pé da cama da minha mãe. E assim a gente ficou ali com a minha irmã, a minha mãe, morando ali naquele espaço que era a nossa antiga garagem. Era horrível, né? Não tinha... A descarga era a gente mesmo que dava com um balde de 20 litros de margarina. Chuveiro dava choque. Era tudo bem simples, mas a gente tinha muito amor ali, muita harmonia. A gente não tinha briga, a gente estava feliz, né? A gente estava feliz. E a gente se ajudava muito, então a gente passou alguns meses ali. E com o tempo a gente foi se estruturando e correndo atrás de oportunidade e mudamos para uma casa sozinha, né? Para uma kitnet, para morar sozinha, depois para um apartamento, depois eu passei no concurso, a gente mudou para uma casa num condomínio, depois para outra casa em outro condomínio e hoje a gente está nessa casa. Nossa, não tem mais não. Era um pedacinho da casa onde a gente morava. Era aqui, ó. E na verdade era comprida, assim, né? Aqui era onde eu lavava a pia, eu lavava a louça mesmo. Nada de nada. Só esse pedacinho aqui mesmo era a parte da nossa cozinha. E aqui é a pia, né? Que a gente usava. E era mais comprido, né? Agora montaram esse galpão. Mas esse era o corredor onde a gente entrava. Nossa Senhora. É aí, gente, é isso mesmo. Aqui onde a gente morava, entrava num portãozinho, ia até o fundo. E aqui era mais comprido, né? Hoje em dia tem esse galpão. Mas bem atrás era onde tinha a serralheria. E era onde a Rose estudava. E ao mesmo tempo tinha lá o barulho de serra e MDF cortando. E aí a gente ficou um tempo, depois conseguiu se mudar, né? Mas enquanto não deu, a gente ficou aqui. Aqui era o Monte Alegre, né? De Camboriú, pra quem conhece, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui que tá o limo? Aqui era o box. O box. Banheiro. Era o chuveiro, saía daqui. E aqui já era o banheiro. Daí daqui pra cá, o banheiro. E daqui, né? Mais ou menos aí, pra cá era a cozinha, né? Já era pra lá era o quarto e sala e tudo junto. Até aqui. E daqui até aqui. Até aqui, né, mãe? Era só até aqui, né, mãe? Não, né? Não, Acho que até ali, sim. Onde? É até aí. Até aí, Até aqui, quarto. Então era uma cama. Vem aqui, cama de casal. Meu colchão aqui. Aí tinha uma parede aqui. O nosso guarda-roupa, que era 3 cestos. Uma Kombi da velha. 3 cestos aqui. Mãe, não aguento mais roupa em cesto. Entendeu?
E era isso, gente. Era uma janelinha pra dormir Esse aqui. espaço aqui era a casa pra Era a casa, Era a casa toda. que eu desmanchei pra fazer aqui. Era uma garagem, né? Era exatamente esse espaço. Era a garagem aqui, de uma ó, outra casa, né? de pedrinha, né? É o que tem de pedrinha, era o limite da casa aqui, ó. Não tá, esse pedaço aqui não. Daqui pra Não, porque ali tinha uma fossa, né, do banheiro. Uma coisa que o já fez ali. daqui pra cá. Quanto tempo a gente ficou assim? Era pra ficar 1 ano, né? A gente ficou uns 5 anos. Por causa da enchente de 2008, né? Depois da enchente de 2008, a mãe resolveu começar do zero. Porque enchia toda a vida. Eu resolvi desmanchar e fiquei aqui na garagem. Aí, A gente aumentou, né? Pegou barro na vala aqui, né? Aí a gente pegava o saibro e ia aterrando. porque não tinha altura, né? Tu ia aterrando, né? É que na verdade quando a gente chegou aqui, Tinha uma casa. tinha uma casa, a mãe comprou a casa, né? Na separação. Só que a casa era baixa, e daí você resolveu levantar o terreno. A casa era baixa e não tinha como consertar. Tinha que desmanchar e fazer outra. E foi o que eu fiz. Desmanchei, arrumei a garagem aqui, vim pra garagem, que tinha uma garagem, e desmanchei para fazer novamente. E aí tá, meu palácio. E aí conseguiu construir novamente. Né? Então não era, a Rose não tinha condições financeiras mesmo, não tinha nada para me oferecer a não ser o coração dela, né? O coração e a garra, né? A garra de aguentar, né? Essa parte, porque não é fácil, né? Ela também era basicamente uma criança, eu com 17, ela com 18. Com uma responsabilidade, né, enorme de casar, que não é fácil. Mas na época a gente não tinha todo esse peso que hoje a gente percebe que é, sabe? Mas na época, assim, eu sei que pesou pra ela. Eu não tinha muito essa noção. Como eu falei, né, eu era meio, assim, não tinha muita percepção de responsabilidade, mas ela tinha. A Rose tinha isso de uma forma bem diferente da maioria. Ela nunca aparentou ter a idade que ela teve. E assim, a gente casou, a Rose teve muita responsabilidade de ter me levado, sentiu esse peso maior, né? Então a mãe dela também, né? Óbvio, com mais maturidade que a gente sabia que também ia cair um pouco sobre ela. Mas mesmo assim, a Rose teve essa garra de aguentar esse peso, né? Trouxe eu para casa dela sem condições, não tinha o cenário perfeito, né? Então, logo após isso, a mãe dela conseguiu um trabalho para mim no restaurante e foi ali que eu comecei a conseguir, né? A juntar um dinheirinho com ela, ajudar as meninas também nas coisinhas, comida, essas coisas, né? Que era precário, né? Porque querendo ou não, a Miriam trabalhava sempre como faxineira, então não era muito dinheiro. A Bruna era novinha, não trabalhava ainda, né? Mas dá pra perceber que no trabalho, eu acho que ela sabia que ela tava de passagem, mas estava lá e estava fazendo o que ela tinha que fazer e fazia certo. Então, vai lá, aprende o que tem que fazer, faz direito, né? Pra continuar, mas sabia que ela estava de passagem, por assim dizer. Também sabiam que o lugar de vocês não era ali, que vocês estavam ali de passagem. Sim, imagina. A Rose, lá no trabalho, ela falava comigo, pô, olha só, eu montei um plano de estudo para as férias da faculdade. Eu, o que tu tá fazendo, mulher? Tu tá de férias, tá ligado? Meu Deus, vai descansar. E é um problema que ela falava. Ela falava da PF, mas eu sabia que do jeito que ela estudava, do jeito que eu via ela se dedicando àquilo, que era totalmente possível. Eu lembro que uma vez, acho que ela tinha parado de trabalhar num restaurante, e daí ela mandou, passei na polícia de Santa Catarina, na civil, né? E deu, caraca, meu Deus, muito massa. E ela, nossa, ela tá muito empolgada para quando sair o edital da PF. E eu falei, caraca, PF, sim, imagina, tu vai conseguir, não tem como não conseguir. Do jeito que ela estudava, que ela era focada, pra mim era uma certeza, assim. Era só questão de sair o edital e ela fazer. Porque eu sempre acreditei em vocês, desde aquela época. Porque eu lembro que tinha uma época que ela fazia extra, e daí ela falou assim, eu vou parar de trabalhar aqui,
porque o que eu ganho na época era 70 pila, né, para trabalhar o dia inteiro, eu posso ficar em casa estudando, eu vou ganhar mais. Ou eu posso ficar em casa descansando, que descansando eu vou ganhar mais, entendeu? E eu falei, então tá, beleza, vai lá, tipo, para de trabalhar aqui, já tá, não tá ganhando nada, né? E daí tu vai ganhar mais depois. E daí eu lembro que ela parou de trabalhar e o pessoal lá do restaurante falou assim, olha ali, em vez de trabalhar aqui, ganhar um dinheirinho dela, vai ficar em casa dormindo agora. Porra, nossa senhora, isso viu veneno assim, né? Meu Deus, cara. E eu falei pra ele, tu fala isso porque tu não conhece a Rose? Eu falei, porra, a guria faz um plano de estudo para as férias da faculdade, cara. Tu acha que ela não vai passar? Nossa, fiquei com uma raiva desse. Mas eu lembro que na época em que ela parou de trabalhar lá, para se focar nos estudos, ou no descanso para poder estudar melhor, lá desacreditaram. Lá ninguém acreditava. Isso que eu não sei se é porque as pessoas não procuravam conversar com ela do jeito que eu conversava, ou eles viam ela como uma pessoa que só fala, tá ligado? Mas quando tu conhece a Rose, dá pra ver que é, né, tipo, só falação, tipo, da boca pra fora. Dá pra ver que vocês estão lá, que vocês estão estudando. Do jeito que tu entrou no teu mercado de trabalho naquela época, não era qualquer um que entrava, né? Tipo, tinha que ter estudo, tinha que se esforçar, tinha que correr atrás, né? Eu lembro que vocês tinham muito foco, que vocês estudavam pra caramba. Eu lembro que quando a Rose me contou o jeito como que ela conseguiu fazer tu trabalhar com projetista, isso? Foi estudando o mercado, então tipo, desde aquela época eu via que vocês se dedicavam àquilo que vocês queriam fazer. Não era só sair procurando o que fazer, mas olhar, ver o que nem ela falou. A gente pegou, estudou o mercado, daí viu quais que são as melhores opções que se encaixam no perfil, e daí vocês escolheram, tem que ser projetista. Daí deu uma estudada, tal, comecei a pegar currículo, comecei a procurar emprego, daí começou a trabalhar na Loft, né? Olha, a Rose, de começo ela é bem séria com quem ela não conhece, né? Que nem eu falei, no começo eu achava que era uma pessoa que não queria ninguém perto, mas eu acho que ela vai se abrindo com quem ela vai pegando confiança, com quem ela meio que vê que vale a pena conversar um pouco a mais sobre as coisas, sabe? Então a Rose acabou de passar na faculdade quando a gente casou. Então, ali a mãe dela ficou naquela, tipo, se eu mandar as meninas embora, a Rose não vai terminar o estudo, essa menina também não vai terminar o estudo, porque eu tava no terceiro, a Rose tava indo pra faculdade, então por isso que a mãe dela nos abrigou. Porque ela sabia que a Rose ia largar tudo pra me bancar ou dar um jeito da gente viver junto. E foi assim que a gente casou, sem condições, sem um cenário perfeito, sem privacidade de casal, né? A gente casou como deu, né? Eu sou a professora Cirlei Albino. No momento eu sou a diretora-geral do IFC Campus Camboriú. Na época que a Rose estudou aqui no ano 2007, 2008, eu era professora também, acredito que de iniciação científica, e iniciei naquele ano a coordenação geral de ensino. Então eu trabalhei com a Rose tanto como professora, depois um período na coordenação. Sabia. Eu acompanhei na época o início do namoro duas, né, da Flávia e da Rose, o preconceito aqui dentro do campus. Eu acompanhei, né, que eu presenciei o fato um dia do professor de educação física quando desacatou, eu não me lembro se foi você ou a Rose, xingando as duas por conta do namoro de vocês. Esse episódio eu presenciei. Quando a gente começou a namorar, obviamente, a gente foi bastante o comentado, assim, na escola, porque foi o primeiro casal que assumiu. Tinham muitos casais na escola, mas ninguém era assumido. As meninas tinham namorados, para que as famílias achassem que estava tudo bem, para que a psicóloga, que era bastante preconceituosa, também visse que as coisas estavam tudo bem. Mas as meninas se namoravam, né, entre elas, mas eu jamais faria algo parecido. Eu tinha uma personalidade muito voltada para não tô nem aí para o que as pessoas pensam a meu respeito. Então, quando eu decidi namorar, eu não me escondi de ninguém.
essa sempre foi a minha postura, né? Em tudo que eu me propus a fazer, eu sempre fui muito... Não, eu não vou mentir. Eles não têm nada a ver com a minha vida, né? E eu sempre vi que pior que tá, não fica, porque minha vida já tava toda cagada mesmo. Então, com certeza eu não ia esconder, eu não ia passar mais um trabalho que é ficar me escondendo de pessoas que eu nem me importo. Então, por eu não ter escondido, obviamente, a gente começou a ser bastante visada na escola. Bastante mesmo. Professores que gostavam de mim, antes de eu falar pra todo mundo que eu tava namorando uma menina, começaram a ser bastante grossos comigo. Aconteceu de professor me humilhar no meio da escola toda, né? Se acontecesse hoje em dia, nossa, ia dar um caos, né? Mas aconteceu isso de forma bem chata, assim. Ele, enfim, me xingou na frente da escola inteira. Mas aquilo não me abalava. Por incrível que pareça, falando assim, não, tô falando vítima. Não, de forma nenhuma. Aquilo não me abalava. Eu sempre soube que o mundo estava pronto para me bater. Então, quando eu tomava um soco, obviamente eu já esperava. E eu não me incomodava mais com aquilo. Afinal de contas, quando você nasce numa família onde a violência é a regra do jogo, o que o mundo faz com você não faz diferença. E é isso que eu via. Então eu não me incomodava com os olhares, eu não me incomodava com os xingamentos que a gente sofria. Eu sempre fui uma pessoa de me impor muito. Então quando ele me xingou, quando outras pessoas também começaram a ser bastante ríspidas comigo, por saber que eu era gay, eu simplesmente estufava o peito, sendo daquele tamanho que eu era, e falava: o que tu tem a ver com a minha vida? Tu não paga minhas contas. Então eu sempre fui uma pessoa assim, tida como arrogante, mas na verdade era só uma proteção, porque eu sabia que se eu demonstrasse fraqueza, eles me destruiriam. Sempre tive claro na minha cabeça que fraqueza é sangue para tubarão. Você não pode demonstrar fraqueza, do contrário, as pessoas vão te destruir. Elas vão te destruir, elas vão usar a sua fraqueza para tirar tudo o que você pensa a seu respeito. E aí elas tiram a tua chance de sair do poço. E eu sabia que eu não podia demonstrar. E não só não demonstrar, mas não se deixar abater de forma nenhuma por nenhuma frase que elas dissessem. Porque elas estavam falando aquilo não pelo que você é, mas pelo que você tem. Porque com toda certeza, se eu tivesse dinheiro, eu não ouviria nada do que eu ouvi. Então eu sabia que a solução, inclusive para ter esse respeito, eu buscaria tendo mais do que elas. E aí elas nunca mais pisariam em mim. Entrar em restaurantes, entrar em lanchonetes, sendo gay, sendo negra, sendo qualquer coisa. As pessoas acham que você está sendo julgado porque você é gay ou porque você é negro. Você não está. Você está sendo julgado porque você é pobre. Eu tenho total convicção disso hoje. Porque hoje eu não sofro desrespeito de forma nenhuma. E eu sempre soube que era exatamente assim. A dificuldade, especialmente, Flávia, que teve de quando tua mãe não aceitou a situação e a família da Rose te acolheu, que eu acho isso fantástico, e das condições financeiras que era. E vejo que talvez praticamente tudo que a Rose foi hoje foi por conta desse amor que vocês duas encontraram aqui no IFC, né? no Colégio Agrícola. Acho que isso juntou vocês de uma maneira e mudou o destino das duas. Eu não me recordo de ter conversado com a família da Rose, em nenhum dos momentos, não me recordo. Só me lembro da Rose falando com muito carinho sempre da mãe dela, desde aquela época, que a mãe acolhia, que a mãe amparava, mas eu não me recordo da família. Não cheguei a conhecer ninguém da família da Rose. Mesmo aquele dia que eu levei a cachorrinha que chamava Laura, lá agora acabei de lembrar do nome da cachorrinha, ela não apresentou, enfim, né, os pais, o pai, não sei quem estava na casa aquele dia também. E aí ela falava um pouquinho mais, né, da mãe, e eu levei até a casa dela. E aí ela abriu a porta, acho que o pai dela estava esperando assim na porta, e aí eu pensei que era uma situação bastante precária, né, e enfim. Como aluna ela era, tanto que ela tinha nota, né? A reprovação dela, até onde a gente conversou, foi por falta, que aí como a escola falha, né? Pela dificuldade que ela tinha para chegar no campus, não chegava no horário, reprovou por falta, mas não por nota. Que pecado. Sim, eu achava a Rose muito brava e muito revoltada, bastante revoltada, mas ao mesmo tempo
A gente conversava bastante, eu, Wilson, a das Armas, sobre a Rose. E a gente falava exatamente isso, assim, que ela precisava estar ali, né, estudando. E aí, por isso, esse olhar é um pouco diferente também, né? Porque apesar dela ser muito desaforada e falar uns desaforos para nós, a gente sempre buscava relevar, justamente por isso, né? De saber que ela precisava estar nesse espaço, nesse momento. E até a gente pensou que quando ela reprovou o segundo ano, e nessas conversas nossas, a gente chegou à conclusão que tinha sido uma coisa boa para ela, a reprovação, né? Para ela repensar algumas coisas, sair daquele momento que estava, acho que meio angustiante para ela, e voltar acho que ela voltou diferente, né, depois da reprovação. Então, talvez tenha sido bom assim, mas eu não sei se para ela viver isso assim foi legal, né? Enfim, deve ter sido bem difícil, angustiante, mas ao mesmo tempo, talvez agora, né, quando ela recorda, talvez ela consiga ver de uma forma diferente. Mas naquele momento ela ficou muito chateada, muito revoltada também com a reprovação. Bom, aí como nem tudo são maravilhas, né, eu entrei no colégio, obviamente eu tive bastante dificuldade no primeiro ano. Lá dentro o nível de ensino era muito alto, não era à toa que era tão difícil entrar. Eu passei bem classificado, mas eu tive extrema dificuldade de ter notas boas no primeiro ano, foi um choque muito grande. Na minha turma, acho que no máximo 4 alunos eram de escola pública, todo o resto da turma era de escola particular. Então o nível das aulas era muito acima do que eu estava acostumada e eu não conseguia pegar o ritmo da turma mesmo. Mas aí eu lembro que, poxa, cada prova que você tirasse menos de 7 lá no colégio, você já estava de recuperação, na minha época. Então eu peguei 18 recuperações no final do ano para fazer, 18. E mais uma vez eu tive que traçar um plano, porque você podia ter dependências, até duas matérias, mas você não podia reprovar, senão teria que fazer todas as matérias de tudo, né? E aí eu tracei um plano de emergência ali para conseguir passar em tudo e eu consegui ir pro segundo ano. Aí beleza, fui pro segundo ano e tal, falei, agora vai, né? Tudo ótimo, maravilhoso. Mas aí as coisas começaram a ficar bastante difíceis na minha casa, porque obviamente meu pai não ajudava e lá no colégio a gente tinha que estudar o dia inteiro. Então eu acordava às 5 da manhã pra ir fazer ordenha. Minha mãe ia comigo até um pedaço da estrada, né, de bicicleta e tal, porque era perigoso, era frio. Eu não tinha calçado, então eu usava muito Crocs com meia mesmo. E aquilo que eu falo sobre revolta diz muito sobre isso, porque as pessoas medem você muito pelo que você tem e não por quem você é. E eu via isso o tempo inteiro. Daí, enfim, no segundo ano as coisas novamente ficaram bastante difíceis, né? Foi em 2008 a gente teve a enchente em Santa Catarina que devastou tudo. E a gente perdeu a nossa casa nessa enchente. A nossa casa já vivia um problema de alagamento. Cansei de ir pra escola com lama, né? E aí eu acabei não tendo condições. Eu sempre chegava na escola atrasado por conta dessa chuva, dessa lama. Meu bairro, ele alagava muito. Então eu usava Crocs também por isso, porque era mais fácil. Eu chegava no colégio, lavava, e ia pro banheiro lá, lavava e ia pra sala depois. Mas aí eu chegava atrasado e tinha um professor lá que não abonava a falta. Tipo, não considerava. Chegou atrasado é falta. E aí eu acabei reprovando por falta em 2 matérias do ensino técnico. Nada do médio, mas do técnico sim. E lá, se você não passa em tudo, no técnico e no médio, você não passa em nada. Então foi aquele ano que eu reprovei. Eu tive que ficar o ano inteiro fazendo só 2 disciplinas do técnico, que foi nutrição animal, né? E as 2 eu tinha nota para passar, mas eu não tinha as faltas, né? Tinha mais faltas. E não porque eu não tinha ido de fato na escola, mas porque eu chegava atrasado. E aí eu reprovei. Quando eu reprovei eu fiquei muito mal, porque os meus amigos que entraram comigo no colégio foram adiante, foram meu 3º ano e eu não. E aí eu fiquei muito triste mesmo por aquilo ter acontecido. Foi tudo de uma vez, né? A enchente foi ali em novembro, logo em seguida eu reprovei. Aquele ano foi horrível, tudo deu errado na minha vida, assim que eu enxergava, né? E aí eu fiquei muito, muito mal. Não pude morar com a minha mãe porque minha mãe perdeu a casa na enchente, não tinha mais espaço. Aí foi um tempo que eu tive que ir para casa do meu pai. Foi muito ruim ficar uns meses lá até minha mãe conseguir construir a casa dela.
E aí eu fui pra casa da minha mãe, ajudei minha mãe a construir eu mesmo, puxando carreta de barro. E chegava da escola todos os dias e ia puxar o carreta de barro pra minha mãe conseguir construir o mais rápido possível. E eu poder ficar do lado dela, junto com ela, porque ela tava morando de favor na minha tia na época, nessa transição aí, até ela conseguir levantar a casa. Né, a casa. A gente morava onde era a nossa casa, na verdade tinha uma garagem, e essa garagem passou a ser a nossa casa inteira, né? E o objetivo era só aterrar a garagem para ela ficar mais alta e a água não chegar até lá. E foi assim. Então eu reprovei no colégio também, no segundo ano, por falta. Por não ter condições de ir pra escola mesmo. De chegar no horário. Então, aí eu tava bastante triste, né, por ter reprovado. E enfim, eu ia pra escola todos os dias, no ano todo, só na quarta-feira, pra fazer 2 aulas, né. E aí eu resolvi, não, já que eu tô aqui, eu não tô conseguindo emprego fora, né, eu vou ter que ficar o ano inteiro. Eu lembro que quando eu reprovei, a psicóloga até me chamou e falou, desiste logo, né, do colégio, porque, afinal de contas, você pode continuar em qualquer outro colégio. E você continuará no 3º ano. Você não precisa ficar esperando 1 ano para você fazer o 3º ano. Você pode fazer o 3º ano agora e acabar os seus estudos agora. E aí eu lembro muito bem que eu disse pra ela que a única coisa que ela nunca ia me ver fazer é desistir. Eu não sei se eu tava fazendo, hoje eu sei que não, mas na época eu lembro que eu tive essa sensação, será que eu tô fazendo algo errado? Será que eu tô só de birra? Será que é só pra não me sentir perdedora? Não sei se eu tô certo ou não, mas eu não vou desistir. Comecei, eu vou até o fim. E assim eu fiz. A Rose estava sempre muito séria em sala de aula, muito pensativa e com aquela cabecinha franzida assim dela que parecia, você não sabia se ela estava irritada, se ela estava pensativa ou o que era, mas hoje entendendo que era um histórico da vida dela, né, da dificuldade que ela tinha já para chegar na escola, dos obstáculos que ela encontrava aqui, ela estava sempre na defensiva, que foi o que ela falou antes. A Rose estava sempre na defensiva, esperando o que as pessoas iam fazer. Mas comigo ela sempre cumpriu as coisas que tinham que ser feitas, assim, não posso me queixar da Rose de maneira alguma. Tirava boas notas, acho que ela era focada, né? Ao mesmo tempo tinha essa questão da revolta dela e ela vinha para a escola assim, às vezes com mau humor, enfim, então tinha essa questão, né? Mas eu acho que ela tinha essa determinação dentro dela. E isso, acho, né, focou pro lado bom para ela. Na turma ali, eu acho que ela ficava um pouquinho mais meio isolada, assim, da turma justamente por isso, por essa brabeza dela, né? E não era todo mundo que conseguia ouvir e relevar as coisas que ela falava de uma forma muito, muito dura, né, muito crua. Então acho que isso acabou também trazendo alguns inconvenientes, algumas rusgas dentro da turma, né, mas enfim. Eu lembro uma vez, agora eu não lembro exatamente o caos, mas que ela saiu da sala batendo a porta. Eu não lembro exatamente por quê. Mas isso aconteceu também com outros alunos, não foi assim, né? Só a Rose que fez, que aconteceu isso. Então tem aqui a fase, né, da adolescência é uma fase complicada, né? Todos os sentimentos à flor da pele, e aí às vezes não lida bem, né, com alguma situação dentro da sala. Uma personalidade firme, eu diria, porque nós tivemos vários momentos de conversas ou de situações que eu presenciei dela se defendendo, e muitas vezes se defendendo de uma maneira que poderia ser conflituosa, mas se defendendo, mas sempre bem determinada nas coisas que ela queria fazer. Competitiva, porque nós participávamos de eventos esportivos juntos, ela era extremamente competitiva. Mas especialmente ela se defendia bastante porque a vida não era muito simpática com ela, né? Olha, em geral ela era calma. De forma geral, às vezes em alguns momentos ela ficava um pouquinho mais brava, mas acho que a palavra dela era essa mesmo, assim, ela tinha um foco no estudo, não via ela muito brincadeiras nos rolês, enfim, né, eu lembro dela, mas a lembrança que eu tenho, porque também é uma questão que a gente vai esquecendo, né, que ela tinha esse foco de estudar, enfim, uma letra bem bonitinha, que eu sempre trocava, o cedilha dela parecia um R, um S, e aí eu corrigia, ela falava, isso aqui é um C cedilha, você não tá vendo? Era uma briga constante a nossa, o C cedilha dela, pra mim era sempre um S.
dessas dificuldades que a gente passou é que a gente observa como é importante, assim, ajudar o próximo, né? Ajudar quem tá querendo entrar na batalha de concurso, falar como foi a nossa história também por causa do relacionamento, né? Que as pessoas são casadas hoje em dia e querem estudar para concurso, acabam às vezes esquecendo do parceiro ali, ou esquece também de falar sobre os projetos de vida. Então foi assim que a gente casou. Talvez ter colecionado reprovações ou ter pouco tempo e dinheiro te faça se sentir inseguro quanto à sua capacidade de alcançar algo maior. Um dia, esse medo também invadiu meu coração. Era foda ouvir e ver o olhar de descrença por parte de muita gente que julgava improvável e ambicioso demais os meus objetivos. Como assim, deixar de ganhar R$700 e ir direto para alguém ganhando mais de R$10.000 por mês? Para muitos, o meu sonho era simplesmente uma loucura de uma menina de 21 anos. Quando eu comecei, eu não tinha referências. Minha família não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Vendo essa dificuldade da minha mãe, né, de conseguir emprego e tal, eu percebi a necessidade de começar a ser independente financeiramente, né? Pelo menos tentar ajudar de alguma forma. Foi aí que esse meu primeiro amigo lá que eu tive no bairro, né, que era da minha sala até, ele era um pouco mais velho que eu, ele falou, eu vendo picolé. E aí eu falei, então eu quero vender contigo. E aí foi meu primeiro emprego, assim. Eu comecei a vender picolé na rua com ele. Foi por pouco tempo, assim, porque ele não dividia muito bem os recursos lá, e minha mãe começou a achar injusta a forma que tava e tal. Mas como eu comecei a vender picolé na rua, a minha tia na época já trabalhava, muitos anos já, com algodão doce. Ela falou, já que você tá vendendo picolé na rua, vende algodão doce, né? Isso na época do picolé eu tinha 10 anos, com algodão doce eu comecei a vender então ali por volta de 10 anos e pouco, 11 anos, comecei a vender algodão doce na rua. Mas, claro, uma menina vendendo algodão doce na rua com essa idade, eu corri bastante risco, né? Cheguei a ser abordada, né, por pessoas querendo, né, oferecer dinheiro, enfim. E aí eu tive muito medo, eu vendia em outra cidade, então eu vendia na cidade de Blumenau, que ficava mais longe da minha casa. Eu saía às 5 horas da manhã para fazer a venda do algodão, retornava só no final do dia, ia numa Kombi cheia de homens, adultos, né, meu tio que tava ali supervisionando e tal. Mas na época eu era bem moleca, né, então eu andava sempre de bermudona e tal, então, mas mesmo assim eu tive bastante perigo, assim. E aí minha mãe, depois de eu passar esses perigos, minha mãe, não, vou lá ver como é que é. E minha mãe foi junto uma vez e viu como difícil era, de fato, porque o algodão era mais pesado que eu, né, o cano. Então eu tive essa necessidade de começar a trabalhar. É porque a pensão que ele dava não dava nem para comprar leite, né? Naquela época parece que era R$50 cada criança. É bem pouco, né? Não, no aniversário da Rosa ele deu leite. 3 pacotes de leite. Eu acho que a Rosa tem trauma até hoje desse pacote de leite que o pai dela deu no aniversário. Ela foi pedir ajuda, né? Daí ele só deu leite. Ele mais era a birra dele, né? Porque acho que ele queria voltar com a mãe dela. Daí ela veio fazer algodão, que ela aprendeu a empacotar, né? A gente ensinou ela a empacotar e ela ajudava bastante, trabalhava bastante. Eu gostava. Nós ria bastante. A gente ia cortar bambu, fazia os palitos e ela só empacotava, né? Porque era muito difícil, era criança pequena mexer com... Era pequena ainda, né? Tinha 11 para 12 anos. Não podia mexer com faca, essas coisas, e eu fazia o palito. Tinha uma Kombi, daí enchia a Kombi de vendedor e a Rosa ia junto, vender nas ruas de Blumenau. Eu ia numa rua e ela na outra, né? Porque era perigoso, né? Muito pequena para vender sozinha na rua. Ela trabalhava para comprar as coisas do material escolar, então vendia bastante, porque daí ela já estava com 14 anos, né? Daí já vendia bastante algodão. Aí ela já podia andar na rua sozinha, né? Já podia ir para uma rua, pegar mais carga também, um cano com mais algodão, né? Eu acho que eu tinha uns 18 e 19 ainda vendia, porque eu estava no colégio agrícola, né? Daí, enquanto ela estava lá, ela vendia para comprar as coisas dela, né? Porque no colégio agrícola não dava para trabalhar. Né? Nossa, a Rosa sempre foi muito estudiosa, muito mesmo. Isso é dela. Ela gostava mesmo
Porque quando ela ia fazer uma prova, ela enfiava a cabeça no livro, né? E enquanto não conseguia passar, ela estava estudando. Não desistia. Veio da situação. Vivia a casa com enchente, essas coisas. Tinha d'água caminhando em cima do tijolo. Passaram. Acho que foi uns 3 anos mais. A casa cheia de água, cada vez que dava uma chuva forte. E sempre estava buscando fazer bico, fazer coisas, e sempre que eu trabalhava, eu sempre buscava estar investindo em estudos. Porque eu enxergava, sempre enxerguei, de forma bem obcecada, que a única forma de eu sair daquilo era estudar mais do que todo mundo da minha família já tinha estudado algum dia na vida. Era assim que eu via. Então, embora ninguém tivesse vencido, digamos assim, através do estudo, todo mundo tinha empregos comuns, né? Faxina, obra, essas coisas. Eu enxergava que ali era realmente a única saída. E aí todo o recurso que eu tinha fazendo empregos, trabalhando com coisas que eu não eram, né? Assim, não conseguia nem ser recepcionista. Nada assim que já era uma coisa, a minha família já veria como algo muito bom. Se eu conseguisse trabalhar no mercado, já ia ser muito legal. Mas nem isso a gente tinha, esse tipo de oportunidade, né? Então tinha que ser realmente só, eu consegui ser babá também. Trabalhei como babá, trabalhei naquelas corridas, né, fazendo bico em corrida rústica, aquela pessoa que entrega água para os corredores. Enfim, eu tava sempre... E aí como babá também, você sabe que babá realmente de rico acaba fazendo um monte de coisa, então tinha que limpar a casa da pessoa também. E aí nesses dias eu me via indo pro mesmo caminho que a minha mãe. E aí cada vez que eu sentia assim, eu queria estudar ainda mais, para me afastar o máximo possível daquilo. Além de ouvir os deboches de quem duvidava de mim, eu precisava vencer o mercado. Isso mesmo, vencer o mercado. As pessoas não sabem que o mercado deseja que você passe mais tempo no sistema. É extremamente lucrativo para coaches e donos de cursinho que você passe anos estudando e estudando. O discurso é sempre o mesmo. A aprovação é coisa de longo prazo. Faça concurso escada e por aí vai. Quando eu comecei a compartilhar minha história e como eu alcancei a minha aprovação, eu fiz isso de graça. Eu abri um canal no YouTube e nas horas vagas, entre uma missão na polícia e outra, eu ia lá e compartilhava o que eu sabia sobre estudos e sobre o que eu estava aprendendo, sobre treino, dieta, alta performance. Eu nunca tive a intenção de vender nada. O meu grande objetivo era viver as experiências da vida policial que eu tanto desejei conquistar. Como eu não tinha muito tempo, eu escolhi uma pessoa e para aquela pessoa em específico eu estava lá para dizer tudo o que eu faria no lugar dele. Alguns meses depois, eu recebi a mensagem de que ele estava dentro da NP e depois outra mensagem, ele tinha se tornado meu colega de profissão. Naquele dia eu entendi que eu achava zoado esse mercado, mas eu também não tinha moral para falar nada, já que eu não queria fazer nada a respeito. Já que eu estava tão mais preocupado com a minha vida e indiferente com a maioria das pessoas que estavam perdendo tempo e dinheiro com fórmulas mágicas inúteis. O que eu quero que você entenda é que no seu caminho existe um mercado gigante que espera que você desista ou demore muito tempo para alcançar a aprovação. O seu resultado lento gera lucro e alimenta o mercado. E a pergunta que eu te faço é: você usa o mercado ou ele te usa? Os aprovados não são usados, eles usam. Normalmente as pessoas se assustam quando pensam em concurso público. Elas olham para a possibilidade de multiplicar o seu salário em 5, 10, 15, 20 vezes e logo pensam: deve ser muito difícil. Só passa quem é filho de rico. A verdade é que é fácil vencer nessa geração. As pessoas levam os problemas e as oportunidades com extremo amadorismo. Na cabeça da imensa maioria, as pessoas que eu chamo de manada, as conquistas acontecem de forma aleatória. Eles dizem coisas como: é só ir fazendo, uma hora vai dar certo. Qualquer um que esteja disposto a fazer um pouco mais, ser mais técnico, mais estratégico, mentalmente mais resiliente, sobre etapas do processo e os pilares de uma preparação de alta performance, vai atropelar os amadores. Eles são constantemente negligentes sobre como dominar a prova e a si mesmo. As pessoas simplesmente não sabem jogar o jogo. É aqui que a estratégia vence o talento. Os talentosos e inteligentes com estratégia são imbatíveis, mas sem estratégia, eles são apenas mais um na multidão. E sim, podem ser atropelados. Ninguém vence uma guerra sem estratégia. Você até consegue ser aprovado sem estratégia, por pura insistência,
Mas a verdade é que você acabará escolhendo um caminho repleto de frustrações e inseguranças. E ao final você pode estar até com a sua vaga, mas terá destruído tudo o que realmente importa para você, sua família e saúde mental. Então, a partir do momento que eu visualizei a prova como algo possível para mim, eu comecei a correr atrás de recurso para, de fato, ter os melhores materiais necessários para minha preparação. Então, eu comecei a pegar mais extras no restaurante para servir peixes, trabalhar na copa. Comecei a entrar em monitorias na faculdade também para ter um pouco mais de recurso. Já tinha o estágio na PM, então eu comecei a recolher o máximo de recurso. Com a Flávia a gente combinou também de alinhar todos os nossos recursos de casa, né? A gente tinha só o básico realmente em casa. A minha mesinha de estudar era uma gambiarra lá que eu tinha feito, uma mesa de madeira. Só a cadeira, por muito tempo, foi a cadeira da cozinha, que até quebrou. Eu cheguei a cair uma vez, ela estava soldada, cheguei a cair com ela. A gente comprou uma cadeira de móveis usados. Ou seja, todos os nossos recursos eram voltados, obviamente tinha que ser das duas, porque senão não teria condições, para comprar os melhores materiais. Na época o material era tipo o preço do meu aluguel, né? O que eu ganhava no mês inteiro, por exemplo, eu tive que comprar de material. Mas em momento nenhum eu me preocupava muito com aquilo, porque eu entendia que, eu ia carregar e ia dar os disparos de forma certeira. Né? Eu tinha certeza que não tinha como não dar certo, porque eu tinha de fato feito um plano bastante sólido. É claro que quando a gente começa, a gente tem muita insegurança, e eu também tive. Principalmente porque eu ouvi de muita gente que já estava há muito tempo estudando para concurso, que tudo que eu estava fazendo estava errado, né? E aí eu fiquei, caramba, será? Mas aí você para e analisa de forma fria, né? Que é o que eu fiz. Emotivamente, então eu vou me ferrar. Mas aí eu parei para analisar de forma fria. A pessoa que estava me reportando, as pessoas que me reportavam que eu estava agindo de forma errada, eram pessoas que colecionavam reprovações. Então eu pensei, poxa, se ela tá falando que eu tô errada, mas o caminho que ela tá seguindo não tá dando certo, talvez o meu esteja certo. E aí eu fui pro all-in, que é você ir pro tudo ou nada. Você apostar todas as suas fichas numa única jogada, né? Fazer isso é algo extremamente difícil, emocionalmente difícil. A gente se sente extremamente inseguro. Não é racionalmente confortável de se fazer. Mas para você ascender, quando o nível social é muito elevado, se você não fizer o all-in, você não passa para a próxima fase. Entende? Você tem que botar muita ficha, porque senão você morre na primeira etapa. E aí eu teria que, obviamente, me contentar com a ideia de fazer concursos de escadas. Um concurso que me desse um pouquinho mais de condições, assumir, e para um outro que me desse um pouquinho mais de condições, assumir um outro, e eu tinha muita pressa. Eu tinha muita pressa de viver de forma plena. Eu sempre falo que eu não fiz concurso escada. Esse é o meu concurso da vida. Esse é o meu sonho realizado. E as pessoas estranham isso, porque como você tem um sonho realizado aos 22 anos? Sim, pelo all-in. Tenho certeza que se eu tivesse agido de forma como a maioria, eu teria conquistado isso com 30. Mas a minha aposta era começar a viver o máximo que a vida pode me oferecer o mais rápido possível. Porque eu já tinha sofrido muita coisa. Então, assim, pra mim não era inconcebível passar mais 10 anos indo de pouquinho em pouquinho. Porque você só aceita o pouquinho em pouquinho quando a sua vida já é boa. A minha era muito ruim. Então eu queria melhorar, não era só um pouco. Eu queria mudar tudo. Então, por isso foi necessário sim fazer o all-in. Minhas contas ficaram um caos. Eu era uma pessoa extremamente muito certinha financeiramente. Só comprava à vista, só o que eu tinha realmente condições. E para o all-in, eu fui pro tudo ou nada. Meu nome sujo, na NP eu fui chamada para esclarecer por que meu nome estava sujo, mas eu tava, feliz, porque eu tinha feito a jogada certa. Poucos meses depois que eu comecei a estudar, eu já tava naquela situação, cara, eu tô dando all-in, eu tô fazendo tudo, as pessoas estão falando que eu tô fazendo cagada, mas será que eu tô certo? Será que eu não tô? Aí eu falei, cara, eu vou me inscrever na Polícia Civil de Santa Catarina. Eu não vou estudar nada para essa prova, afinal de contas, no meu planejamento não cabe nada dessas disciplinas, mas eu preciso validar o meu potencial. E aí eu me inscrevi para a prova da Polícia Civil sem estudar nada,
daquela prova, mas eu queria validar o meu conhecimento. Até no batismo eu falo um pouco sobre como você usar essas provas no caminho para medir seu conhecimento e aumentar realmente a sua moral, né? Aumentar a dopamina, cientificamente falando, mas aumentar a sua moral, te fazer sentir confiante do que você está fazendo. E a prova da Polícia Civil de Santa Catarina foi isso para mim. Até ali, ninguém botava fé em nada que eu estava fazendo, nada. Na faculdade eu falava que estava estudando para concurso, meio que, sabe? Os professores implicavam muito, porque durante as aulas eu ficava papirando, ficava ali com coisa que não era da aula e lendo, e eles se incomodavam com isso. Mas aí quando eu passei na Polícia Civil eu vi a coisa mudou completamente. O comportamento dos meus colegas comigo, o comportamento dos professores, deixando, não, pode estudar, porque de fato você é concurseira. E aí eu comecei, as pessoas começaram a me ver de fato como uma concurseira, porque eu passei na Polícia Civil poucos meses depois de começar a estudar, e logo em seguida depois veio a prova da PF também. Então pra mim foi aquela, eu tô certo, entendeu? E foi muito importante esse processo pra mim. E de forma geral, eu acho que o fato de ter casado muito cedo me fez amadurecer de forma muito, muito rápida. Muito rápida mesmo. Toda a minha trajetória me fez amadurecer. Eu era uma criança, adolescente, uma adolescente adulta e uma adulta velha. E hoje eu sou idosa. Porque... Bom, meu nome é Nicole. Eu conheci a Rosemara no Copom, que é a Polícia Militar, no atendimento 190 aqui de Balneário Camboriú. Ela era estagiária e eu era agente temporário. Eu acreditei nela, tanto que a gente conversava a respeito. Emprestei várias vezes o cartão de crédito para ela pagar passagem aérea, para ela poder ir fazer prova, para a Flávia poder ir visitar ela. E fui na formatura dela também. Pude acompanhar de perto, ajudei ela no teste físico, não sabia fazer o teste de corrida, então ajudei ela nessa parte e eu fico feliz pela evolução dela, por ela ter passado na prova e hoje está onde ela está. Bom, tinha o teste físico da corrida de 2.400 que ela tinha que fazer em 12 minutos e ela não sabia como realizar. Então eu ensinei ela a fazer o teste intervalado, que ela corria tantos minutos e respirava tantos segundos, até que ela foi aumentando gradativamente e diminuindo a quantidade de segundos intervalados, até que ela conseguiu realizar a corrida e conseguir passar no teste físico que tinha que executar. Bom, a Rose, ela não tinha condições financeiras para estar fazendo a prova da Polícia Federal, porque ela era uma pessoa muito humilde, a família dela não tinha condições financeiras, já vi várias vezes ela passar por necessidades, ela morava junto com a Flávia, então elas dividiam as atividades, ela trabalhava, a Flávia trabalhava, elas trabalhavam em restaurante, fazendo extra para poder pagar aluguel, para poder pagar as passagens da Rose, para ela poder fazer a prova da polícia. Na verdade, as pessoas não acreditavam no potencial dela. Acreditavam que o máximo que ela conseguiria era trabalhar para ganhar pouco. E ela conseguiu mostrar para as pessoas dentro e fora e para a família que ela conseguia mais que isso. Influenciou. Ela me ajudou a crescer, a me mostrar que eu sou capaz de conseguir tudo que eu quero. Bom, quando eu passei, a primeira sensação que veio é alívio, né? A gente foi muito aliviada, a Flávia logo quis começar os sonhos dela, eu quis começar a viver a minha vida que eu tinha tanto lutado para conquistar, mas eu comecei a sentir uma cobrança por parte dos meus amigos, das pessoas que me conheciam a minha história, começaram a me exigir, poxa, você tem que falar do que aconteceu com você. Aí eu falava com quem estava perto, mas eu não tinha, na época, o meu Instagram era fechado, eu fiz o Instagram para ir para academia de polícia, para Flávia acompanhar a minha rotina, né? As pessoas só muito, muito próximas acompanhavam, eu não tinha rede social, eu não gostava disso, eu era uma pessoa na escola que não gostava nem de apresentar trabalho, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, eu tinha muita vergonha, assim, de ficar aparecendo e tal. Aí, o que acontece? Eu comecei a me ver nessa pressão. Tem que falar. E aí foi o primeiro vídeo que eu fiz, tentando contar um pouquinho da minha história,
de modo que as pessoas pudessem ver o que eu não vi enquanto eu estava estudando. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse visto uma Rosemara, alguém conquistando ali algo improvável, eu teria tido muito mais confiança na minha capacidade. Porque eu tinha confiança, mas eu também tinha aquele cagaço. Só que eu não podia demonstrar. Claro, eu não podia demonstrar porque a Flávia dependia da minha certeza, ela confiava na minha certeza, e eu tinha que bancar o que eu estava fazendo. Então, aqueles momentos em que eu resbalava e ficava meio assim, teriam sido vencidos se eu tivesse visto alguém chegando lá. Alguém que tivesse a mesma história que eu. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. E comecei a compartilhar conhecimento que eu estava tendo, né? Mas na época eu não gostava muito de conversar com concurseiro. Porque o concurseiro padrão da minha época, e é o mesmo de hoje, é uma pessoa extremamente mimada, né? No sentido de, a pessoa quer coisas fáceis, né? Não tá disposto a furar a fila, mas pagando o preço. Eu furei a fila. Eu passei muito mais rápido que os outros, mas eu paguei um preço. E as pessoas hoje acreditam em promessas rasas, em fórmulas mágicas. Elas não querem... Não existe fórmula mágica, existe um método, sim. Mas esse método é um método que tem preço a se pagar, né? É esforço, não é furar a fila sem esforço. Isso não existe. Então as pessoas normalmente vinham com essa tendência e eu não tinha muita paciência. O meu tom era um tom bastante agressivo. Eu ainda era a Rosemara, né? Que eu sempre fui, bastante sarcástica e com pouquíssima paciência. Assim que eu fiz o meu canal. Então, quando as pessoas forem ver os vídeos mais antigos, vão ver eu dando corte e tal, era o meu jeito mesmo. Mas esse jeito era muito ácido. Era muito ácido para conseguir ter resultado. Então, eu consegui ajudar algumas pessoas, né, mesmo sendo assim, porque as pessoas conseguiam entender o meu jeito e aproveitar aquilo que eu podia oferecer para elas, mesmo sendo ácida. E não precisava ser daquela forma. Hoje eu reconheço isso. Mas... realmente não tinha como eu ser diferente naquela época ainda. Eu ainda estava mudando, amadurecendo mesmo no processo, entendendo que o mundo não ia mais me atacar como antes, sabe? Mas só hoje eu consigo ver isso. Antes eu não tinha essa visão. E aí eu entendi, quando eu comecei a ajudar, escolhi assim, aleatoriamente, uma pessoa para estar mais próximo de mim, daquelas que estavam me seguindo. Eu falei, não, esse cara tem uma história de vida parecida com a minha e vou ajudar ele sim. Vou dizer pra ele o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Daí já era o concurso de 2018. Então, 4 anos depois de eu ter feito a minha prova. E aí eu tinha um canal, eu compartilhava no canal um pouquinho de conhecimento, mas era muito difícil postar vídeo lá onde a gente morava. Demorava horas pra subir um vídeo. Era chato pra caramba o processo de gravar ali, eu não tinha familiaridade com a edição, então a Flávia já estava fazendo faculdade de engenharia, ela ainda tinha que editar, porque eu não ia editar, eu queria ajudar, mas o meu esforço não ia ser tão grande assim, entendeu? Eu tinha um limite ali de paciência pro processo, sabe? Então eu falava, beleza, eu gravo o vídeo, mas eu não vou editar. Então a Flávia falou, não, então eu edito, mas esse conhecimento vai chegar para as pessoas. E aí, a gente juntas, acabou o negócio acontecendo. Se fosse por mim, realmente, sozinha, não teria acontecido. Mas no Instagram, eu comecei a ver mais facilidade de comunicar com as pessoas, porque é mais fácil, mais automático, né? E aí eu escolhi uma pessoa, hoje meu colega, Octávio, para conversar mais de perto e dizer para ele o que eu faria. E aí, meses depois, ele de fato se tornou meu colega, me mandou uma foto, e aí eu entendi. Falei, nossa, quer dizer que o que eu faria fez diferença pra ele. E aí eu vi que, poxa, eu poderia ter multiplicado aquele resultado na prova de 2018 se eu tivesse um outro tom. Se eu tivesse um pouco mais de paciência para falar com pessoas como ele era também, né? Mas eu ainda estava numa posição mais complicada, um trabalho mais difícil lá, em Macapá, com questão da internet e tudo mais. E aí quando eu me mudei, saí do norte de fato, fui para uma cidade com mais estrutura, internet muito boa, e eu resolvi, não, vamos retomar o canal. E aí a gente foi para retomar o canal, assim que começou os vídeos do canal, veio a pandemia. E aí quando a notícia da pandemia veio também a notícia de que teria a autorização de um outro concurso da Polícia Federal. Aí eu falei, olha, chegou a hora de multiplicar os resultados.
eu tive o cenário perfeito para compartilhar o que eu faria. E aí eu resolvi compartilhar tudo o que eu fiz para me tornar, para ter as conquistas que eu tenho hoje, né? Tanto na área física, quanto intelectual, quanto de tudo. E o início do OQF foi basicamente para isso. Fazer a transmissão do conhecimento de tudo que eu tinha em termos de estratégia, em termos de treino, em termos de dieta, em termos de toda a forma que eu faria a minha preparação hoje com o conhecimento que eu tenho. E aí eu entendi que a minha comunicação ela precisava mudar. Por quê? Por mais que eu tivesse boas intenções, o resultado é o que importa. Né? Não adianta você... eu entendi que não adiantava eu ter intenção sem ter resultado. E eu só teria resultado, que para mim eram pessoas aprovadas, tá? Multiplicar os meus colegas de trabalho ou ajudar pessoas que eram na mesma realidade que eu tinha a alcançar alguma coisa, se eu conseguisse passar a minha mensagem para elas. Mas as pessoas chegavam até mim com ódio. Elas chegavam até mim com muito hate, me chamando de arrogante, de não sei o que. Elas não conseguiam interpretar muito bem a minha acidez. E aí eu entendi que para gerar resultados, eu teria que mudar a minha forma de se comunicar. Eu teria que ser uma pessoa mais empática. Entender que as pessoas não conseguiriam entender a minha maneira de se comunicar porque elas não nasceram e não foram criadas com a mesma realidade que eu fui. Elas não passaram pelos processos que eu passei, elas não foram ensinadas pela vida da forma que eu fui. E eu exigia antes disso das pessoas. Eu exigia delas o mesmo nível de conversa e de resistência que eu tinha. Só que elas não tinham como ter a mesma resistência, afinal de contas, elas não passaram pelo fogo que a vida tinha me colocado. Não estou falando isso de forma como se fosse um mérito, como se eu tivesse algo de especial. Pelo contrário, eu desejaria não ter passado por nada disso, com toda certeza. Ninguém deseja passar pelo fogo. Existem cicatrizes desse processo. Para quem olha de fora, valeu a pena? Afinal de contas, você está onde está. Mas internamente só quem viveu sabe. O que é você não ter mais contato com irmãos, você não ter um relacionamento com o pai, você não tem. Né? E isso não é uma coisa assim que se resolva em terapias, que se resolva em nada. Não existe. Eu sempre falo que ter família, ter pai, ter uma estrutura familiar legal é como ter olho verde. É muito bom, é muito atraente, é muito sexy. Mas você também vive e enxerga sem olho verde. E eu não tenho olho verde. É só isso. É assim que eu enxergo, né? Poderia ter sido muito mais bonito, poderia ter sido muito mais fácil a minha trajetória se eu tivesse os olhos verdes, se eu tivesse uma família mais estruturada. Eu não tive. Ok, vida que segue. Mas eu comecei a entender que pessoas que têm olhos verdes, que têm uma vida mais estruturada, que têm uma trajetória mais arrumadinha, jamais entenderiam o meu tom. E jamais conseguiriam entender a minha mensagem e conseguiriam ter as suas vidas transformadas através da educação como foi a minha. Às vezes não por questão financeira, mas às vezes é a realização do sonho da pessoa. E ela não conseguiria atingir. Ela não conseguiria romper com os limites mentais dela e intelectuais também, aprender as coisas que é necessário aprender, porque você precisa primeiramente acreditar que você consegue para você conseguir, né? Se eu não conseguisse transmitir a minha mensagem. Então eu comecei a tentar mudar minha comunicação, ainda tenho bastante dificuldade de fazer isso, de ser mais empática, de entender melhor que a pessoa está olhando sobre o olhar dela, que não é o meu, mas eu tenho buscado isso bastante, tenho buscado esse entendimento, essa mansidão, é o que eu mais tenho pedido a Deus, para que Ele me proporcione, para que eu consiga cumprir a missão que eu acredito hoje que Ele me conferiu. Não consigo vislumbrar que Ele mudou a minha vida simplesmente para que eu tivesse uma casa boa, para que eu pudesse oferecer o melhor para minha família, para meus cachorros, para minha mãe, para que eu pudesse, de certa forma, ser um esteio para as outras pessoas da minha família, mesmo que eu não tenha contato com elas, ser também um esteio em momentos de necessidade para essas pessoas, simplesmente por nós. Não é. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Isso eu tenho total convicção. Eu creio que a minha história, da forma que foi, como foi, é para que a glória de Deus se manifeste através da minha história. Eu acredito que eu sou apenas ali um instrumento para algo maior, algo que Ele tem me direcionado a conseguir transmitir, a conseguir fazer,
inclusive de forma gratuita, por isso que a gente tem bastante foco, bastante dedicação na transmissão do conteúdo grátis, para que acesse pessoas cada vez mais parecidas com o que a gente era naquela época, porque não acho que você não cresce só para sua melhora, você cresce para fazer sombra para todas as pessoas que precisam de você. É assim que eu visualizo a vida. A mensagem que eu tenho que deixar para a Rose é que Deus sempre proteja, guarda ela no caminho que ela anda, que ela passa, e que a mão de Deus seja sobre ela, porque até aqui Deus não desamparou e não vai desamparar. Que Deus ajude ela para ajudar outras pessoas, né? Porque Deus não ajuda a gente só para a gente, não. Deus não dá para a gente só para a gente. Deus dá para a gente, dá para outro, para quem não tem. É isso. Escolher as pessoas que mais necessitadas para ajudar. Que ela lembre sempre que as pessoas que Deus não colocou ela lá em cima para não lembrar dos baixos. Deus dá para que a gente dê para outras pessoas. É isso, é o caminho. Se Deus ajudou ela até agora, porque o coração dela é grande. Então ela ajuda essas pessoas e Deus ajuda ela muito mais, né? Ela e qualquer uma pessoa que enxerga, né, a pobreza, principalmente pessoas pobres, que precisam de ajuda. Então tem que olhar essas pessoas. Porque Deus deu para que a gente ajudasse outras pessoas que precisam. Esse é o caminho. É isso aí, Rosemara. Segue em frente. Se você está aqui e decidiu enfrentar esse caminho de longo prazo colecionando reprovações, se você escolheu a frustração como parte do processo, ok, eu não tenho como te ajudar. Agora, se você é alguém com mais fome de vitória, eu quero que você entenda, através da minha história, que você não precisa esperar ter as melhores condições para começar a estudar. Você precisa estudar para ter as melhores condições para a sua vida. A vida é hoje. Você precisa lutar pelos seus sonhos agora. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter tempo e apoio. O que você precisa é entender que não existe fórmula mágica, mas existe sim um método sem enrolação para que você conquiste as habilidades necessárias para alcançar a sua aprovação sem perder tempo. E a minha missão é te ensinar a chegar lá. Chegou a sua hora de conquistar o improvável. Amanhã, 2 de maio, às 20 horas.